Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Roteiro Espírita. Hoje, de uma forma um pouco mais diferenciada, nós vamos estar abrindo uma série muito legal, muito interessante, que chama-se As Bem-aventuranças, que todos nós as conhecemos, mas que nós vamos retratá-las dentro de um olhar cotidiano, dentro de uma realidade do nosso dia a dia. E para tal, nós convidamos, ao longo dessas próximas 8 semanas, vários companheiros do movimento espírita que vão estar aqui conosco, participando, interagindo, trazendo as suas ideias, os seus conhecimentos, para reforçar a importância da vivência dessas bem-aventuranças em nossas vidas. Mas antes de nós começarmos, nós vamos convidar a nossa companheira Márcia Santos para estar presente aqui com a gente, para dar o seu boa noite com você. Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui nesse trabalho, essa série que começa das bem-aventuranças e estar participando. Para mim é um prazer estar com o Edivaldo, com o Robson e com todos vocês que estão sempre aqui no canal. E agora, não menos importante, nós vamos convidar o nosso companheiro Edivaldo César, que vai estar aqui conosco, já trazendo a sua palhinha, falando um pouquinho, dando o seu boa noite. Seja bem-vindo, querido, pela primeira vez aqui conosco no Roteiro Espírita. Que bom tê-lo pela primeira vez e que seja a primeira de outras tantas, viu? Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Roteiro Espírita. É um prazer estar aqui com vocês, inaugurando, esse grande momento sobre o trabalho evangélico da divulgação de Jesus através das bem-aventuranças. É um prazer. Igualmente, ter aqui você é uma alegria inenarrável. Eu que já o conheço de muitos anos, de muitos trabalhos lá no Instituto Kardecista da Bahia e as suas atividades nas outras casas espíritas, é um referencial do que é ser o verdadeiro espírita, de acordo com o que traz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E se prepare, porque hoje nós teremos um trabalho bem participativo. Mas antes de pedir a Márcia que leia a mensagem e que faça a nossa prece, eu queria também dar o nosso boa noite, inicialmente, para os companheiros que já estão aqui presentes, e dentre eles, a nossa companheira Patrícia. Boa noite, Patrícia, e aqueles outros que estão nos acompanhando, seja pelo canal Roteiro Espírita aqui no YouTube, seja ainda aqueles outros que estão nos acompanhando pelo Facebook, que são as nossas páginas que estão transmitindo esse momento especial para todos nós. Temos também já a presença da nossa companheira Norma, que está aqui conosco. Boa noite, Norma, obrigado pela sua presença mais uma vez. Mas vamos ouvir uma mensagem preparatória e logo em seguida a nossa prece com a nossa companheira Márcia Santos. Vamos ouvir, então, uma mensagem do livro Centelha do Cristo, intitulada Boa Notícia. Procure ser um repórter do bem na Terra. Nos dias atuais, é natural a propagação das notícias sobre crimes e ideias pessimistas. Dessa forma, as criaturas, em maioria, são consumidas por uma nuvem escura, plasmada pelo pensado coletivo. Vigie sempre para não adentrar nessa teia negativa. Para tanto, a melhor maneira é espalhar o Evangelho, que quer dizer boa notícia. Leve, portanto, a novidade que perdura há mais de 2000 anos na Terra, em especial aos corações que ainda vivem em trevas inferiores e exteriores.
A boa nova do reino vencerá sempre nos corações infortunados. Seja como Paulo, o mensageiro do bem, valoroso e fiel. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Então, envolvidos por essa mensagem de amor, fechemos os nossos olhos, se possível, aquietando os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome dele para mais uma live, uma atividade, onde o nosso objetivo é alcançar os corações daqueles que precisam ouvir a mensagem, sejam encarnados ou desencarnados. Abençoa todos nós aqui presentes nessa live, nossos familiares. Abençoa o nosso planeta Terra, abençoa os irmãos que estão sofrendo por conta da Covid-19, em especial aqueles que estão passando pelo drama da falta do oxigênio. Que Deus o abençoe a todos os seus familiares e que possamos levar para eles esperanças através do nosso otimismo, da nossa fé. E assim, certos da presença de Jesus e dos amigos que coordenam esse trabalho, pedimos a permissão para iniciar as nossas atividades da noite de hoje, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Obrigado, Marcinha. Vamos chamar de volta o nosso companheiro Edivaldo. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, e já agradecendo mais uma vez a presença de todos, Sueli que chegou e aqueles outros que estão presentes, mas que ainda não se pronunciaram, eu quero dizer que essa live ela tem uma diferença em relação às outras até a semana passada. Porque a partir de hoje, e em particular nessa série, As Bem-aventuranças, na qual iniciaremos falando sobre os bem-aventurados, os pobres pelo Espírito, será uma live interativa, participativa. Então, eu gostaria da participação de vocês, fazendo suas perguntas, trazendo as suas ideias, seus comentários, porque durante a própria live nós vamos estar aqui lançando as suas ideias, questionando, lançando suas perguntas para Edivaldo, enfim. Então, participem, interajam, porque é uma live interativa. Esse é o objetivo desse e dos próximos 7 encontros em que aqui estaremos falando sobre as bem-aventuranças do nosso querido Jesus. E nós começamos, então, com a presença desse nosso amigo querido, conforme nós já falamos, que é Edivaldo César, que faz parte do Instituto Kardecista aqui da Bahia, um militante ativo já de muitos anos da doutrina espírita, para nos brindar com a sua fala. É a primeira vez que ele está aqui conosco, e eu espero que seja a primeira de outras tantas, conforme já dissemos. Então, para a gente começar, Edivaldo, eu quero que você nos brinde falando um pouquinho quem é Edivaldo César, apesar de já ter dado um spoiler, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de você mesmo, tá certo? É com você. Amém. Pois é, estou aí no movimento espírita, mais propriamente com a base implantada, pelo menos temporariamente, Instituto Kardecista da Bahia, que é uma instituição quase centenária, 97 anos. Lá na Rua João de Deus, no Pelourinho, número 6. Foi quando, em 87, eu fui tomar conhecimento para saber o que é o Espiritismo.
Eu ouvia falar e descobri que tinha curso de espiritismo, algo que eu não sabia. Chegando no instituto, lá eu encontrei a resposta para o que é espiritismo e, consequentemente, a resposta para a vida, para os nossos objetivos da vida. Então, permaneci na instituição, depois do curso básico, estudando, fazendo parte dos grupos de estudos, até que um belo dia veio o convite para começar a qualificação para, quem sabe, ser um futuro divulgador da doutrina. Então, naquele momento, para mim, foi um choque. O coordenador do grupo me convidava: você não deseja fazer um curso? Na época, a Adenal estava conosco ainda na presidência. Fazer um curso de expositor? Eu disse: eu? Depois eu dou a resposta. Não dei logo de imediato. À medida que o tempo passou, o curso estava se aproximando, eu disse para ele: tudo bem, eu vou fazer. E fui, fiz o curso, e depois disso começamos o estágio na própria casa, porque os assistidos, entre aspas, né, que estavam presentes, e nós começávamos a ensaiar os primeiros passos de divulgação doutrinária. E a partir daí as coisas foram se desenvolvendo ao longo dos tempos, do grande talismã divino, como conversava com o Robson nesse instante. E aproveitando esse tempo, estamos na instituição até hoje, já faço parte atualmente da diretoria colegiada, há muitos anos, desde a época de Adenal, Marcos, trabalhando no departamento doutrinário, sou diretor do departamento doutrinário, onde convoco os companheiros e companheiras para as preleções doutrinárias, para os cursos, para os seminários, faço a programação juntamente com os companheiros da casa. E, belo dia, descoberto também no movimento espírita, né, que tem local que a gente nunca nem sabe como foi que chegou lá pela primeira vez. Então, alguém deu sinal, alguém passou o contato, e começamos a fazer esse trabalho de divulgação, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho que nós gostamos muito. Acho interessantíssimo, porque a Casa Espírita, ela, na minha opinião, não funciona sem um trabalho doutrinário, um trabalho de divulgação, e muitas casas começaram por aí, né, os grupos estudando, e depois as coisas foram se ampliando, a tal ponto de hoje serem instituições organizadas. E estamos aí nesse processo, um trabalho que a gente gosta de fazer, estudar, buscar o conhecimento e saber que cada vez mais nós estamos aprendendo e colaborar com programas como esse, né, que está aqui no Roteiro Espírita, que tenha feito esse nosso companheiro aí, o Robson, dedicado, disciplinado, e com esse objetivo de estar trazendo a mensagem espírita, e hoje começando com o Evangelho e as Bem-aventuranças. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui, inaugurando o roteiro. Já tenho visto algumas atividades no Roteiro Espírita, né? Tenho acompanhado, como disse para ele, e colaborar por essa manutenção é um prazer, realmente, e já agradecido, desde já, por essa oportunidade. O agradecimento é nosso e obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Bom, feito as apresentações iniciais, nós vamos então começar de fato o nosso bate-papo aqui com você. E antes de nós começarmos, Edivaldo, eu gostaria de trazer aqui uma resposta que Emmanuel traz no livro O Consolador, quando ele vai tratar da temática Jesus, que está no item 3.2 no Evangelho. A pergunta que lhe foi feita foi a seguinte: se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? E é uma pergunta bem interessante, na qual Emmanuel vai responder o seguinte: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, a gente pode, desde já, considerando que
nós vamos estar aqui pensando sobre a mensagem de Jesus, e mais particularmente no que se refere às bem-aventuranças. E dessas 8, nós vamos tratar especificamente hoje dos bem-aventurados, os pobres de espírito. A gente percebe quão valioso e importante é para nós a vivência da mensagem de Jesus nesse quesito, visando o nosso aperfeiçoamento enquanto espíritos fadados à perfeição. Uma vez que, de acordo com a própria doutrina, que é a terceira revelação, o Consolador prometido pelo próprio Cristo, ela traz na sua base a lei da reencarnação, das vidas sucessivas, e que tem como objetivo exatamente atingir a perfeição. Fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Então, diante dessa fala introdutória, eu gostaria que você trouxesse algum comentário a respeito da importância da mensagem de Jesus para essa construção desse edifício da redenção da humanidade terrena, que somos nós, espíritos, no processo de aprendizado e de evolução. Deixo com você as suas considerações a esse respeito. Fique à vontade. Eu lembro nesse momento, Robson, do livro de Amélia Rodrigues, A Mensagem do Amor Imortal, onde Amélia abre esse livro dizendo que repensar Jesus Cristo nos atuais dias da humanidade é uma tarefa urgente e preferencial, que nós não devemos postergar, porque nós estamos acompanhando a sociedade terrena, como ela se encontra, e ela chama a atenção de muitos tumultos que ainda acontecem no nosso meio, como a violência, a drogadição, as lutas, as disputas pelas coisas materiais, e esqueceram-se, ela diz que muitas vezes aqueles que nos dizemos cristãos podemos também ser levados de rodão por essas disputas que ainda ocorrem no planeta de um modo geral. Ou seja, a busca do material. Então, para nós vermos a importância que tem a vivência de Jesus em todos os tempos da nossa vida. Naquela época em que ele esteve conosco no planeta Terra, ele veio embasado para justamente dizer para todos nós que não veio destruir a lei. Ele veio dar prosseguimento à lei, porque ela é única, é imutável, mas chega para todos nós de acordo com o nosso nível de compreensão. Então, quando Emmanuel é questionado sobre o Antigo Testamento, ele está vendo a linha de processo que é a humanidade não dá saltos. Historicamente, isso vai acompanhando paulatinamente, porque a lei vem sendo trazida de acordo com o conhecimento, de acordo com a nossa maturidade espiritual, até chegar o momento dele, o Mestre, estar conosco na Terra, justamente para auxiliar na concretização dos nossos propósitos de aperfeiçoamento espiritual. Como os espíritos caminhantes, né, por esse grande universo, como eles próprios nos chamam a atenção, que nós somos senhores do universo. O universo foi criado para nós, e muitas vezes nos apegamos às coisas mínimas e pequenas, de formas apaixonadas, que esquecemos muitas vezes qual é o nosso objetivo através do processo da reencarnação. Então, estamos nós aqui agora, em pleno 2021, vivenciando experiências no planeta Terra, tendo ele como modelo e guia, como nos disseram os tutelares da codificação. Mas será que nós estamos realmente nos espelhando nesse modelo, em todos os sentidos falando, para que nós possamos evitar muitos dissabores, muitas dores que acontecem no nosso dia a dia, porque ele tem plena certeza, aqueles que já o conhecem, na sua essência, muito mais do que nós, têm a certeza que muitos que eram contrários, hoje estão abraçando também esse caminho que vai nos levar ao conhecimento da verdade, e com o tempo nós estaremos aperfeiçoando as potencialidades divinas que estão inerentes, né, na nossa própria consciência. Você falou aí no início, o espírito criado simples e ignorante, ele nos traz essas informações. Com o passar do tempo, nós vamos saindo da simplicidade, vivenciando outras experiências,
passando a conhecer, tomamos consciência de nós próprios, consciência do Criador, e a partir daí as leis puderam chegar mais claras na época de Jesus. E hoje estamos nós aqui, num bate-papo interessante pela tecnologia, através da terceira revelação. Kardec teve a oportunidade de perguntar para eles qual o papel dessa revelação espírita, algo diferente do que já foi trazido por Jesus, e eles disseram categoricamente não. A moral ensinada para os espíritos que estão na Terra é a mesma, só que hoje com a clareza necessária, com o auxílio da ciência, porque os que estão habitando a Terra já estamos hoje numa condição, 1857, quando o Livro dos Espíritos chegou, para entender melhor os questionamentos que foram feitos e aplicabilidade na nossa vida, justamente para aperfeiçoarmos o quê? As potencialidades divinas que estão na nossa própria consciência. Então, eu vejo como essa busca é incessante, por isso que todos eles, que fazem parte da codificação, os que estão dando continuidade, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, Amélia Rodrigues, André Luiz, o convite é reflexão. E a base moral está onde? No Evangelho. O Evangelho precisa ser vivenciado. Mais do que lido, falado, a vivência, o esforço de cada um de nós, nós vamos descobrindo, ponto a ponto, os passos e a renovação das atitudes, como nos diz a mentora Joana de Anjos, né? Então, eu vejo com essa proposta para os dias atuais e para todos os dias, lembrando que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Então, nós estaremos com elas sempre. Perfeito. Bem colocado as suas proposições em torno dessa análise a respeito da citação de Emmanuel. Eu não disse aqui, mas eu preciso fazer essa colocação, que o tema, e é sabido por muitos, que o tema, as bem-aventuranças, elas iniciam, na verdade, o Sermão da Montanha. E os dois livros que são referências para nós aqui, é esse aqui, o Sermão da Montanha, de Humberto Roden, muito bom, por sinal. Quem puder adquirir esse livro, tem em PDF na internet, vocês podem baixar gratuitamente. É só colocar lá o Sermão da Montanha, de Humberto Roden, e baixar, já fizemos isso. E temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem, se não todas, mas tem a maioria das bem-aventuranças trazidas por Allan Kardec, e que ele vai fazendo as explicações. A exemplo dessa, que vai ser o motivo das nossas considerações hoje aqui com vocês. Mas antes de nós adentrarmos ainda, Edivaldo, a essa questão dos bem-aventurados, os pobres de espírito, já que ela inicia, eu pude perceber que em todos os livros que se referem às bem-aventuranças, esta é a primeira em relação a todas as outras. Deve ter uma razão, deve ter um motivo, que depois eu gostaria que você até pudesse explanar um pouquinho a esse respeito. Mas tem uma citação que eu acho bem interessante, que é atribuída a Mahatma Gandhi, falando a respeito do Sermão da Montanha, que ele vai dizer o seguinte: se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e só restasse ou só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Provavelmente, acredito eu, por você ser um bom estudioso do Evangelho e um pesquisador nato, você já deve ter ouvido, se não propagado em muitas das suas exposições. E aí eu gostaria que você discorresse um pouco a respeito do seu entendimento em relação a essa citação de Gandhi, que não era cristão, mas que tinha plena consciência da importância da mensagem de Jesus para nós, humanidade terrena. A ponto, e aí eu repito a frase, dele ter dito: se perdessem todos os livros sagrados, se fossem queimados, e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Queria ouvir você um pouquinho nesse quesito quanto à questão. Fique à vontade.
Ok. O estudioso filósofo Humberto Roden, ele fala como uma grande concretização espiritual através do Sermão da Montanha. E Gandhi expressa todas algumas obras, outras trazem realmente, já li, já percebi a importância desse trabalho, quando ele nos diz que se perdesse todo o ensinamento e permanecesse apenas o Sermão da Montanha, que nada haveria sido perdido para a humanidade. Acredito que ele conheceu o trabalho profundamente, um espírito de uma maturidade espiritual diferenciado dos demais que passaram por aqui na época, veio como um grande missionário para trazer uma proposta que está justamente atrelada aos ensinamentos de Jesus, que é a pacificação espiritual, a pacificação do ser humano, evitando assim as violências para consigo e para com o próximo e para com o outro. Então, quando ele afirma que tudo poderia se perder e manter-se esse código de ética, de moral do cristianismo, que são os ensinamentos de Jesus através do grande sermão da montanha, nada a humanidade teria se perdido. Acredito que em todas essas bem-aventuranças, as quais todas elas dizem respeito à descoberta do reino de Deus no íntimo de cada um de nós, como criaturas, onde ele mesmo já havia afirmado, quando os discípulos e apóstolos lhe perguntaram, mestre, e esse reino que o Senhor nos fala, quando vem, quando vai chegar? E ele dizia, meus amigos, meus filhos, não aguardem que o reino venha por aparência. Por quê, mestre? Porque o reino de Deus está em vós, está entre vós, está dentro. Então, até então, naquele momento, não houvesse uma compreensão. Como nós acreditamos que talvez até os dias atuais sejam dificuldades para muitos de nós ainda entender como um reino pode estar intrínseco na nossa própria natureza. Então, com o estudo da doutrina, nós vamos percebendo que nós, espíritos, somos dotados de capacidades, de potenciais divinos, que emanam do próprio Criador e mantenedor da vida. E ele veio justamente para nos aclarar no Sermão do Monte, quando ele começa, bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres pelo espírito, chamando a atenção que as outras bem-aventuranças, você fala aí, que tem começado por essa. Porque, quem sabe, para conquistar as demais, é preciso ser, primeiro, um pobre em espírito. Para entender o que é ser manso, o que é ser pacífico. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Começando a entender o motivo do choro e a esperança da consolação. Então, quando Gandhi afirma, pela sua maturidade psicológica, acredito eu, pelo seu nível espiritual que se encontrava na escala, e nós sabemos que todos esses mensageiros que vieram, que estão na Terra, fazem parte, podem estar atrelados a qualquer outro nível religioso, mas todos fazendo parte da grande comunidade de Jesus de Nazaré. Então, sente na acústica da alma. Lembramos que quando ele estava para chegar, que ainda não havia vindo, quantos pitões e pitonisas entravam em transe e anunciavam a chegada do Mestre. Então, judiciosamente, acredito como Gandhi e muitos outros sabiam e sabem, continuam sabendo que ele realmente é o modelo e guia dessa humanidade. E teve a oportunidade de estar na montanha para que o povo pudesse ouvi-lo com clareza. Numa época que costumamos dizer, não tinha megafone, não tinha celular, não tinha alto-falante, mas o que atraía o povo para esse mestre? O magnetismo, a energia amorosa com que ele se colocava à disposição da humanidade, atraindo a todos. Então, é um código de ética, de moral, de bem viver, e nós vamos comprovar, porque chegaremos à perfeição das nossas potencialidades, e quando olharmos a nossa trajetória, acredito que vamos dizer, realmente, Gandhi estava com a razão. Porque todos os ensinamentos apresentados pelo nosso grande mestre, nós hoje os vivenciamos. E aí teremos a certeza que realmente esse grande manancial de bênçãos que precisa ser estudada, discutida, ampliada, alguns terapeutas já utilizam para que a gente possa entender a proposta terapêutica de cada uma delas, porque eles não as enunciou simplesmente por enunciar, mas nos auxiliando a descobrir em nós, através do autoconhecimento, esse grande potencial que é divino, que está em todos.
E alguns irmãos nossos já alcançaram. Estão conosco, dando as mãos, nos convidando para que a trajetória, o caminho seja feito, que nós chegaremos lá. Isso é fé, esperança e consolo para a vida. Perfeito, muito boa as suas considerações nesse sentido. E dá para ver, Edivaldo, que dentro desse processo evolucionista pelo qual todos estamos passando, da simplicidade, da ignorância, para o alcance da perfeição, é preciso que no decorrer dessas sucessivas reencarnações, aqueles que já estão mais aquinhoados dos saberes, seja em inteligência, seja em moralidade, possam estar conosco, nos estimulando, fazendo com que nós consigamos vencer esse momento, esse estágio da evolução humana pela qual nós estamos. E aí vem prepósitos de Jesus, considerando que ele é o comandante dessa nau que nós chamamos de Terra, o nosso educandário, o nosso planeta e a nossa escola, ele vem trazendo aqueles que, no decorrer do tempo, pela conquista da maturidade, seja nesse planeta, em planetas diferenciados do nosso, para nos trazer a sua mensagem, independentemente do rótulo. Porque, como dissemos, ele não era cristão, ele era um hindu, mas nem por isso ele deixou de reconhecer a grandeza, a moralidade dos ensinos de Jesus, a ponto de considerar, na citação trazida, que se todos os livros sagrados, dentre eles, aquele que ele professava, o hinduísmo, o livro sagrado dos hindus, o Alcorão e outros tantos, fossem queimados, ainda assim nada estaria perdido, porque você tem o quê? Um roteiro, você tem um caminho para encontrar-se com Deus, já que é a caminhada que nós estamos fazendo. Saímos dele para chegarmos a ele dotados de sabedoria e de graça, conforme se traz uma alusão em referência ao próprio Jesus, na medida em que ele ia crescendo em inteligência e em graça. Mas dentro ainda desta linha de raciocínio, tocando um pouco mais, ou esmiuçando um pouco mais a respeito do Sermão da Montanha, Humberto Roden, na introdução do livro, ele vai fazer uma consideração que me chamou a atenção, que eu queria dividir com você, para depois lhe fazer a primeira pergunta, na verdade. A questão a colocação de Humberto Roden quem não vive, saboreia, sofre e goza a alma do Sermão da Montanha, não o compreende. Vou repetir. Aquele que se diz cristão, ou aquele que se diz seguidor de Jesus, nas suas mais diferentes vertentes, que conhece o Sermão da Montanha, a sua mensagem, mas aquele que não vive, não saboreia, não sofre e não goza a alma do Sermão da Montanha, não o compreende. Partindo desse pressuposto, eu pergunto a você, será que nós, enquanto humanidade, depois de mais de 2000 anos do advento do Cristo entre nós, e após tantos ensinamentos a respeito de sua mensagem, será que atualmente nós vivenciamos, saboreamos, sofremos e gozamos a alma do Sermão da Montanha? Se sim, se não, melhor dizendo, se ainda não somos capazes de atingir nesse nível, eu questiono ainda você. O que é que nos falta para podermos viver, gozar, saborear, sofrer a alma do Sermão da Montanha? É com você. Eu acho que não, viu, Robson? Estamos ainda bastante distante quando ele fala saborear, gozar. Isso é muito profundo para o espírito. Ou seja, a experimentação e a vivência. Quando você deu o exemplo de Gandhi, que ele traz essa proposta de admitir que um conhecimento que não vinha da linhagem a qual ele admitia, isso se chama respeito e consideração. Que só não vê, se não vem pela minha questão, pela minha profissão religiosa, pelo meu conhecimento, não ser menosprezado, mas ser compreendido e entendido que serve para a humanidade caminhar,
para que a humanidade possa descobrir, porque todas as religiões ela têm o mesmo propósito, que é justamente nos levar à perfeição, para descobrirmos em nós essa pacificação íntima, essas bem-aventuranças que ele trouxe no Sermão da Montanha. Então, ainda não vivenciamos, pelos comportamentos que nós analisamos, que nós vivenciamos ainda na humanidade planetária. Porque algo diferenciado é falar, outro é fazer. Então, viver, experienciar, como os grandes mártires daquele momento do cristianismo, que viveram, sentiram, deixaram-se tocar pela mensagem de Jesus, pela sua energia, e a partir daí eles conseguiram levar adiante os seus propósitos e trabalharam para que esse reino, para que essa proposta se mantivesse. Mas acredito que nós, a humanidade atual, nos dias em que nós estamos vivenciando sobre a Terra, estamos distantes. Foi por isso que ele nos encaminhou o cristianismo redivivo, através da doutrina espírita, para que nós possamos perceber, sentir e vivenciar da forma mais simples possível. Sabia que seria deturpado, sabia que seria escondido, sabia que não poderia dizer tudo o que pretendia dizer naquela época. Trouxe as parábolas para que, com o tempo, elas pudessem ser vivenciadas, pudessem ser esclarecidas, interpretadas, porque todos os espíritos que têm a capacidade da inteligência, nós podemos omitir opiniões em determinados conhecimentos, desde que nós sejamos capazes de fazê-lo. E o que é melhor, além de jogar para fora para o conhecimento ser expandido, jogar para dentro para que o conhecimento nos liberte. Então, nós lembramos de uma frase dele, que é muito conhecida nossa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que é a verdade? A verdade chega para nós ainda relativa ao nosso nível evolutivo que nos encontramos. Então, ainda não saboreamos. Por isso que os espíritos se dedicam a utilizar as mediunidades que estão disponíveis no planeta para nos trazer essas reflexões e que nós possamos lê-la, possamos conversar, possamos discutir, possamos não perder a oportunidade, porque qualquer vacilo da nossa parte, nós podemos ser levados de rodão nessa grande marcha pelo qual o planeta está passando. Joana de Anjos tem uma mensagem que eu não lembro no momento qual a obra, que ela já nos diz há algum tempo, que um grande rolo compressor está passando pelo planeta Terra. Então, cabe aos cristãos decididos do momento dar um passo atrás, recuar, para que não sejamos esmagados por esse grande rolo compressor. E não estejamos distraídos da proposta reencarnatória para o qual todos nós aqui nos encontramos. Que nós sabemos que quando reencarnamos foi feito um planejamento por uma equipe de amoráveis benfeitores para que nós possamos vir contribuir com a obra divina, e contribuir com a obra divina é justamente a nosso aperfeiçoamento, que é particular, é pessoal, é individual e é intransferível. Então, viver os ensinamentos do Cristo é lembrar sempre desse chamado de Amélia Rodrigues, dizer que para os dias atuais precisamos relembrar, reviver, reestudar, sentir no íntimo o trabalho que ele fez, o trabalho que continua fazendo, as notícias que temos recebidos desse momento da pandemia, daqueles que estão partindo para o plano espiritual, como estão sendo recebidos amorosamente pelos trabalhadores da Seara de Jesus. Então, isso, de certa forma, nos toca o íntimo, emocionalmente, para que sejam as brechas abertas, para que o bem, o ensinamento deixado por ele, vivencial, possa nos tocar. E aí a gente se decide o que é que nós precisamos fazer por nós, pela vida, pelo outro e pelo universo, porque, já diziam os antigos, né? Não cai uma folha de uma árvore se não for com o consentimento do Pai. Porque estamos atrelados uns aos outros, não tem para onde correr. Perfeito, perfeito, ótimo. Eu acho que agora a gente já pode entrar no tema. Mas antes disso, eu me dei conta que eu esqueci de dar o meu boa noite aos companheiros da TV7 que nos acompanham também. Peço desculpa pela minha falha, mas eu estava tão emocionado com a presença de Edivaldo que eu esqueci
de dar uma boa noite aos companheiros da TV7 que nos acompanham, do roteiro eu já fiz. E façam suas perguntas, porque eu acho que agora a gente já pode, mediante essas falas iniciais do companheiro, já podemos fazer as nossas. A ideia da palestra interativa é justamente que haja essa participação de vocês aqui conosco. Então, eu peço aí a ajuda de vocês, lancem suas perguntas no chat para que a gente possa estar passando para ele e ele nos responda. Mas eu já gostaria de fazer uma especificamente em relação ao tema, que é bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Então, a pergunta que eu quero trazer para você, mediante até as considerações de Huberto Roden, é a respeito dessa expressão, né? Qual seria, de fato, a diferença entre pobres de espírito ou pobre para pobre pelo espírito? Porque em algumas traduções nós vemos pobres de espírito, em outras, pobres pelo espírito. Eu queria saber de você, dentro do seu conhecimento do Evangelho, até que ponto existe verdadeiramente essa diferença entre um e outro das expressões. Fique à vontade. Ele começa essa pesquisa lá com o Huberto Roden, nos falando, como nós conhecemos até hoje, que o pobre de espírito foi tomado com uma conotação negativa. Pobre de espírito é aquela pessoa de pobreza. Quando o indivíduo fazia um ato negativo, até hoje na sociedade ainda é assim, um ato negativo, por exemplo, chama atenção. E aí muitos de longe dizem assim, coitado, ele é um pobre de espírito. Então, tendo uma fala como uma mensagem trazida por Jesus, que os pobres de espíritos, ao herdarão a terra, serão bem-aventurados. Então, ser bem-aventurado é o indivíduo estar, depois de uma situação, estar em paz com a sua própria consciência, estar feliz. Então, pobre de espírito. E aí eu estava pesquisando também e vi que lá em Isaías, no Antigo Testamento, tem uma mensagem que fala do Senhor Todo-Poderoso, do Alto, que criou tudo e a todos, e que, de preferência para ele, são aqueles que são os pobres, são os coitados, são aqueles que se curvam diante do Senhor, e eles estão sendo observados com a maior frequência. Nós lembramos que, ao longo dos tempos, ainda pouco nos dias atuais, foi considerado que o sofrimento é quem vai levar o indivíduo à felicidade, à sua redenção. Então, com a chegada da doutrina dos Espíritos, nós conhecemos que temos opções, temos o livre-arbítrio. Existe o caminho da dor, existe o caminho do amor, que nós escolhemos por onde desejamos passar. Ser pobre de espírito. Se for considerado na íntegra o que está escrito, ele começa a fazer as considerações. Jesus poderia ser considerado um pobre de espírito, na conotação que é dado no popular, no dia a dia, de um indivíduo que é um pobre de espírito, não tem nada de novo para oferecer. Já quando ele analisa pobres pelo espírito, aí vem as questões das decisões, das tomadas de decisões, do livre-arbítrio, de indivíduos que são capazes de se desfazerem, por exemplo, de uma paixão pelas coisas materiais, fazendo uma troca compreensiva para que a libertação da sua consciência fique tranquila, porque esse pobre pelo espírito está atrelado a uma das maiores virtudes que nós estamos a desenvolver, que se chama humildade. Então, o espírito que já desenvolve essa capacidade, jamais ele vai perceber que já alcançou. Porque esteja ele onde estiver, ele estará a serviço do universo. Então, pobre de espírito pode ser trazido desde que seja esclarecido o significado para o qual Jesus o utilizava. Então, naquele momento, ele não tinha condições, ele tinha condições, mas quem o ouvia não tinha condições de entender o significado de ser pobre pelo espírito. Ele fala em indivíduos que são apegados a diversas leis, aos diversos princípios religiosos, e que muitas vezes tomam decisões porque está lá escrito. Ou seja, são os princípios da minha religião, eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, o indivíduo faz. Mas a pergunta é, faz de fora para dentro ou faz de dentro para fora
Está satisfeito com o que foi feito? Está livre ou só está apenas cumprindo mandamentos e mandados de determinadas instituições, de determinadas religiões, que tem o seu roteiro? Aquele que muitas vezes não está atrelado a religião alguma, ele é livre no seu pensar e no seu agir. E toma decisões que deixam os demais, assim, admirados e reflexivos com o que é feito. Porque o desprendimento é natural. Então, bem-aventurados precisam ser aqueles que compreendem, entendem e vivenciam esse sabor que foi falado aí no início, esse entendimento da proposta e perceber que o Espírito é um viajor do universo. Não somos dono, nós fazemos parte, filhos do dono. E aí lembramos do filho pródigo, que no momento que a gente precisar, nós estaremos sempre sendo abraçados por esse Pai, em qualquer época que a gente esteja. Mas com o caminhar, nós vamos e queremos levar tudo pela frente como se tudo nos pertencesse. Então, ser pobre nesse sentido. Joana de Ângeles tem uma mensagem aqui no livro chamado Momentos de Renovação, que ela pega esse texto, Bem-aventurados os pobres de espírito, e dá o título de Riqueza da Pobreza. Olha que interessante. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que se empobrecem de orgulho, adotando a humildade. Se empobrece das paixões amesqueantes, satisfazendo-se com o bem de todos. Então, se tornar pobre de prepotência, de orgulho, de vaidade, de mando, de presunção, de violência, à medida que o espírito vai fazendo essa renovação íntima, que através do autoconhecimento, ele vai descobrindo os tesouros do reino dos céus. E aí lembramos daquele homem que descobriu o campo, né? Quando ele descobriu que naquele campo tinha ouro, o que ele fez? Ele vai e vende tudo para poder comprá-lo. Porque ele descobriu que o ouro estava justamente no campo. É o campo íntimo nosso, de cada um de nós. Então, ser pobre pelo Espírito é ir se desnudando daquilo que não nos serve na caminhada. Então, ao longo dos tempos, acredito que ainda vai continuar por algum tempo, entendendo-se como os tolos, aqueles que não têm vontade, aqueles que deixam ser pisados. Ela diz aqui, esses pobres de espíritos assim o fazem, e deles é o reino dos céus. Quando eles vão se desvencilhando de tudo que não nos serve. Agora, olha o interessante. Os homens de espírito pobre acumulam avareza nos cofres da usura e arruinam o seu próximo, em verdade, a si mesmo prejudicando. Então, é aí que ele faz a comparação daqueles que têm a liberdade de ação, que são considerados tolos. E esses não. Acumulam avareza e pensam que são os espertos, porque estão acumulando algo que não vão levar para lugar nenhum, porque deixarão aqui. E o Evangelho está rico desses ensinamentos, onde ele nos chama a atenção, cuidado com a avareza. Seja um pobre pelo Espírito. Lembramos do moço rico, que perguntou para ele o que é que precisava fazer para herdar essa vida eterna e esse mundo que era o reino dos céus que ele veio anunciar. E ele diz, primeiro, meu filho, seguir os mandamentos. E ele anunciou todos. Esse já eu faço, desde a minha mocidade. O que é que ainda me resta? Então, aí é a questão de nós ainda não saborearmos o que você falou, essa vivência das bem-aventuranças, porque ainda nos falta o essencial. Então, vai, vende tudo que tens, distribui com quem necessita. Depois vem e segue-me. Tem autoridade, tem autonomia sobre você. Não deixe que as coisas materiais te possuam. Você as dirija e faça dela o que você quiser, desde que seja o bem. Depois vem e segue-me, para juntos divulgarmos o reino. E o jovem mancebo, naquele momento, como pode acontecer com qualquer um de nós, desde que fomos chamados para construir a nossa própria evolução, nós podemos ter deixado com o tempo e fazer outras coisas. Então, hoje nós sabemos que estamos aqui buscando a terceira revelação para dar continuidade à nossa caminhada. Então, acredito que ser pobre pelo Espírito precisa realmente construir humildade dentro de si.
pelo Espírito, porque o Espírito é quem toma suas decisões, ser inteligente e tenha clareza que a cada decisão tomada tem uma reação que vem em contrário e ele não vai se arrepender dela, porque fez conscientemente, sabendo o que está fazendo e compreendendo. Então é assim que eu imagino que seja essa proposta. Ligue seu microfone. Seu microfone, Robson. Perfeito, Edivaldo. Não poderia ser outra a palavra para representar essa sua sabedoria aqui a respeito dessa diferenciação. E aí eu gostaria, antes de te lançar uma outra pergunta, já que não vem ainda nenhuma do chat, nós vamos encontrar no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eles consideram ainda essa expressão. Mas quando vai discorrer sobre ela, a partir de Mateus 5,3, Kardec faz a seguinte consideração. A incredulidade zombou dessa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. E é o que nós temos visto no decorrer do nosso processo de evolução, que existe uma diferenciação muito grande a respeito daqueles que herdarão a terra e aqueles que herdarão o mundo, porquanto, ou melhor, aqueles que herdarão a terra prometida por Jesus, podemos assim reforçar, daqueles que apenas alcançarão na terra os privilégios mundanos e temporários que ainda hoje nós buscamos avidamente. Mas para reforçar a sua fala, Edivaldo, no livro Consolador, nós temos também uma pergunta que foi atribuída a Emmanuel, direcionada para ele, a respeito desse tema. Vejamos o que perguntaram a Emmanuel. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? E Emmanuel, por sua vez, assim responde. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? Questiona Emmanuel. É por esta razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, Emmanuel faz justamente essa separação que Humberto Roden, por sua vez, vai traduzir como sendo os pobres pelo espírito, tá? E diante dessas considerações, eu gostaria de lhe fazer um outro questionamento, que é o seguinte: é possível que na atual conjuntura planetária nos tornemos bem-aventurados, pobres pelo espírito? Ou, na sua opinião, nós ainda fazemos parte, em maior número, dos pobres de espírito, considerando a conceituação também de Humberto Roden? O que você acha quanto a essa questão? Eu acho que nós ainda estamos nesse segundo momento. Os pobres de espírito. Estamos na busca ainda incessante das coisas que preenchem as nossas necessidades materiais aqui e agora. Então, há uma grande troca de valores, né? Difícil, alguns indivíduos que já passaram por aqui vieram com essa proposta, nos deram os exemplos de como fazer. Um exemplo de um Francisco de Assis, que mais se aproxima da proposta do Evangelho de Jesus, deixando tudo que ele herdaria, mas na terra, como você falou. Porque os bens materiais, aqui chegamos, encontramos e aqui ficarão. Nos são necessários, sim, com certeza.
porque vivenciamos um mundo material, estamos utilizando uma veste carnal, matéria, que precisa ser cuidada, precisa ser conservada em todos os sentidos falando, mas os nossos interesses maiores estão lá naquela fala dele que diz assim: busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que o demais lhe será dado por acréscimos da misericórdia. Faz parte da busca da percepção, da compreensão dos valores que são eternos. Por isso que nós, ainda nessa conjuntura atual, não pensemos que nós, porque tomamos o conhecimento com essa doutrina fantástica e maravilhosa, na sua íntegra, na sua essência, já somos capazes desses grandes desafios. Então, estamos tentando, estamos querendo, mas as necessidades humanas, das experiências que nós estamos tendo em determinados momentos, elas falam muito mais e a busca é incessante, porque a maioria está indo mesmo por aí e muitos seremos arrastados. Lá no Evangelho ele pergunta: aqueles que conhecem, são muitos que se salvam, Senhor? Disse alguns, porque é preciso estar atento para as portas. São duas portas: a larga, que conduz ao fracasso, à perdição, à perda da oportunidade, e a estreita, que muitos tentarão passar por ela e não conseguirão. Mas alguns estão fazendo um esforço incrível, porque a porta é estreita, porque precisa ter regime de orgulho, de vaidade, de prepotência, de poder, o abuso do poder temporário. E aí nós lembramos, nesse momento do capítulo 2 do Evangelho, se não me falha a memória, o meu reino não é deste mundo. A rainha de França, espírito, que vem pela mediunidade trazendo esse título, Rainha de França. Rainha eu fui entre os homens e pensei que chegaria rainha no plano espiritual, no reino dos céus. Mas que decepção! Quanto engano! Aqueles que eram meus empregados, que eu ordenava, eu mandava e desfazia. Tive agora que, por minha vez, quando aqui cheguei, pedi a eles, porque estavam numa condição espiritual muito maior do que a minha. E termina a mensagem dizendo: orai, orai por aqueles que ainda não alcançaram o reino de Deus, o reino dos céus, porque para alcançá-lo não é através das coisas materiais, nem do poder, nem do mando, mas é ter um mando aqui dentro de cada um de nós, tem um conceito aqui dentro. Podemos fazer e desfazermos sem nos apegarmos às coisas, porque vamos nos atrelar aqui mesmo nesse momento. Então, a grande maioria de nós na humanidade estamos mesmo sendo pobres de espírito, que estamos buscando amealhar, juntar, para depois levar para onde nós não sabemos ainda. Mas os valores estão em nós. É verdade, é verdade. Lamentavelmente, ainda estamos em um processo bem retardatário, quanto já poderíamos estar do ponto de vista do avanço. Tanto é que, já que não vieram as perguntas, pelo menos ainda, eu vou trazer essa consideração de Sueli Barreto, que sempre contribui, participa, e ela considera o seguinte: as bem-aventuranças são atemporais, cada época um entendimento pelo seu momento evolutivo da humanidade, claro, na medida em que a gente começa a entender melhor a lei de Deus. Saímos dessa pobreza temporal, né, do espírito, no sentido de nos desapegarmos às coisas do mundo para viver a mensagem de Jesus. E Zoilda, a nossa querida mãe espiritual, ela vai considerar o seguinte: excelente explanação sobre um tema polêmico, pobre de espírito e ser pobre pelo espírito. Obrigada, Edivaldo, ela lhe agradece, assim como nós também te agradecemos, ó, pela sua presença, seu retorno ao nosso trabalho aqui no canal Roteiro Espírita. Bom, mediante essas considerações que você já fez, que Emmanuel fez, que o Evangelho também cita a respeito dessa compreensão sobre a questão e o quão distante ainda estamos quanto a essa realidade, eu queria que você falasse um pouquinho, já adentrando nos nossos finalmente, o seguinte: o que nos faz bom é uma citação ainda de Humberto Roden, quando está analisando essa bem-aventurança no seu livro Sermão da Montanha.
O que nos faz bons ou maus não é aquilo que nos acontece, mas sim o que nós mesmos fazemos e somos. Vou repetir para que você melhor sedimente a citação. O que nos faz bons ou maus não é aquilo que nos acontece, mas sim o que nós mesmos fazemos e somos. Mediante essa citação de Humberto Roden, eu perguntaria a você, ela poderia se encaixar dentro dessa ideia da pobreza pelo espírito? Teria alguma correlação, algum exemplo que você poderia nos dar para melhor fixar essa ideia dessa diferença de ser pobre de espírito para pobre pelo espírito, de acordo com o próprio autor do livro? É com você. Eu faço uma comparação com a fala de o mal não é o que entra pela boca do homem, está no Evangelho, mas sim o que sai. O que sai vem do coração, vem do sentimento. Então, nós sabemos que pela nossa programação reencarnatória, nem tudo o que nos acontece faz parte da programação. Porque tem as nossas decisões, as nossas convivências, tem as nossas atitudes, porque não somos marionetes, né, entre aspas, diante das leis. Ele nos diz que o que mais nos é não o que nos acontece, mas o que nós fazemos. Existe uma lei ampla que chama-se ação e reação, e que é uma lei ligada ao efeito e causa, que a toda causa produz um efeito, e todo efeito foi produzido por uma causa. E nós, dentro desse processo, como espíritos agentes do universo, da natureza, nós agimos. E nós agimos e todas as ações nossas vêm a nós. Seremos pobres de espírito quando for uma ação negativa, porque a fonte de origem é para onde ela retorna imediatamente. Hoje, amanhã, mais tarde, minuto, segundo, até na encarnação próxima, nós teremos que arcar com as responsabilidades. E quando nós tomamos a atitude do bem, que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei divina, como nos dizem os orientadores espirituais, nós estaremos tomando atitudes pensadas, compreendidas. E, por exemplo, nós refletiremos assim: o que eu vou fazer? O que eu vou executar? Vai ser bom para mim? Vai ser bom também para o outro? Ou só vai ser bom para mim? Será que eu vou atingir alguém? Então, essas reflexões já estão sendo feitas por aqueles que se encontram no outro estado. O estado de estar tomando atitudes baseado nas potencialidades que já foram desenvolvidas, entre elas a possibilidade de amar o próximo como a si mesmo. Porque nos é aconselhado pelo Mestre, nessa grande trilogia, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a condicional. Porque, em verdade, nós somos idênticos, centelha divina individualizada em corpos diferenciados. Então, as atitudes tomadas pelos indivíduos é que vão lhe denotar realmente se ele é um pobre de espírito, um espírito que não teve a condição de analisar, de refletir antes de fazer e só pensou em si mesmo. E muitas vezes pode até magoar um ente querido que está ligado a determinada situação, mas devido à sua visão ainda estreita e a necessidade de fazer determinada ação, não tem amplitude para perceber que toda ação corresponde a uma reação. Quando despertar, aí o despertamento será pela dor. Mas eu atingi tal situação, mas não era isso que eu desejava. Mas por quê? Porque o que é o mal, Kardec pergunta para eles nos dizem que o mal é a ausência do bem. Que não basta o indivíduo não praticar o mal, precisamos fazer o bem para que o mal não se espalhe. E nas reflexões outras, o indivíduo está se colocando à disposição, como um instrumento divino, para que a lei se cumpra. Ele será bem-aventurado pelas decisões tomadas, ele espírito, diante da grande lei universal, que é a lei divina. Então, é assim que eu vejo essa questão, né? Perfeito. É pena que nós já estamos no final do nosso trabalho, o chat aqui está bombando de agradecimentos quanto às suas considerações, realmente tem sido
bem inteligentes e bem pontuadas em suas considerações. Eu vou fazer só mais uma pergunta, tá certo? Mas antes eu queria trazer a fala de Flávia, que ela diz assim: sim, Robson, extremamente distantes desta realidade, quando daquela pergunta anterior, né? Já poderíamos estar anos-luz, não fosse o nosso próprio egoísmo e orgulho. Então, você segura um pouco essa fala de Flávia, se você quiser depois considerar, para poder fechar o trabalho também. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta baseada no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 7, em que ele vai tratar sobre os temas: o que deve se entender por pobre de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, e instruções dos espíritos, eles ainda nos trazem o orgulho e a humildade, que tem a ver com a fala de Flávia, e missão do homem inteligente na Terra. Eu vou pegar 2 tópicos desse para fazer a pergunta, tá bom? Então, a pergunta inicialmente, eu queria que você, dentro da sua fala, discorresse também sobre qual seria, na sua opinião, a missão inteligente do homem na Terra. Essa é uma questão. E a outra é que também no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 7, Kardec trata desse tema: aquele que será elevado será rebaixado. E no item 5 nos apresenta uma parábola. Então eu pergunto a você, na sua opinião, ainda vivenciamos isso em nossos dias? Ou terá sido apenas uma simbologia trazida por Jesus para expressar uma ideia comum à época? Eu não sei se você se recorda, mas nesse item 5 do capítulo 7, em que ele vai tratar daquele que se eleva, será rebaixado, é aquela passagem que Jesus diz assim: tomeis cuidados para não se sentar à frente quando forem convidados, porque pode ser que chegue alguém mais importante do que você, e então o dono da casa ou da festa peça para você sair do seu lugar e ir lá para trás. Mas quando alguém lhe convidar para uma festa, sente lá no fundão, porque o convidado ou o dono da festa pode fazer com que você saia do fundo para vir para frente, e isso vai ser motivo de elevação. Então, eu queria perguntar a você exatamente que seria uma simbologia essa fala de Jesus enquanto uma parábola, ou ainda vivenciamos isso no nosso dia a dia? E, por fim, que você discorresse um pouquinho sobre qual seria, de fato, a missão inteligente do homem na Terra. Vou lhe dar uns 5 minutos para tal. Beleza? Com você. Okay. Acredito que, no momento, ele tomou como os exemplos que ele via no meio do povo. Ele participava também dos banquetes, das festas, dos convidados, e ele observava que as pessoas, quando chegavam, buscavam os primeiros lugares. Não só a simbologia. Hoje ainda somos assim também. Então, a evidência está em primeiro plano, ou seja, nos considerarmos mais do que somos, como se as pessoas estivessem também nos considerando assim. E aí, quando chega essa insatisfação de dizer, por favor, você poderia me oferecer um lugar para eu ceder? Tem alguém mais importante para aquele indivíduo. O que é isso? É o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que foi falado aí por uma pessoa que ainda poderíamos estar anos-luz nos bastidores, trabalhando no íntimo de cada um de nós, mas não as evidências. As evidências estão aí, né? É a Flávia, né? Flávia Reis que traz. Então, nosso próprio egoísmo e orgulho, ainda assim, não é à toa que os espíritos nos dizem que o egoísmo ainda é a principal chaga da nossa sociedade. Então, naquela época era assim, os banquetes. Então, são posições inadequadas, Remédios faz uma consideração. É o espírito que está se colocando numa posição que ainda não alcançou, que está desejando fazer coisas que não vão ter sustentação, porque ele não é assim, não está assim. E a doutrina nos traz o autoconhecimento justamente para que nós possamos saber em que nível da escala evolutiva que nos é apresentada no Livro dos Espíritos nós nos encontramos.
Não é defeito estar na chamada imperfeição, não. Não faz parte do processo. Que saibamos dizer sim quando somos convidados a determinada situação. Temos condições de fazer? Sim, eu vou, faço. Aceite o convite. E saibamos também dizer não, não, não posso, porque ainda não estou na condição de fazê-lo. Mas no futuro, quem sabe? Então, são as posições. Aquele que se eleva sem ter condição, naturalmente já volta a uma posição outra. E o Evangelho já nos fala das reencarnações, daqueles que encarnaram para desempenhar determinadas tarefas, mas o orgulho, o egoísmo tomou conta do processo e o indivíduo faliu. Após um balanço geral da sua situação, ele próprio pode solicitar das autoridades maiores? Não. Não gostaria mais de voltar nesta posição porque eu fracassei. Eu quero estar lá atrás, nos bastidores, no anonimato. E aqui lembro-me de um caso que passou pela mente agora, de uma homenagem que ia ser feita a Chico Xavier, onde um centro preparou uma homenagem para ele e a casa estava lotada de encarnados. E os encarnados, um do centro chegou para ele e disse: e aí, Chico, Emmanuel já chegou? Joana de Anjos, Bezerra de Menezes? E ele, por enquanto, ainda não vi ninguém. Quando ele vislumbra a chegada de Emmanuel, espírito, e Emmanuel, antes de se dirigir para onde ele estava, vai lá no fundo, onde estava sentada uma senhora simples, bem no último lugar, e beija-lhe a testa. E Chico está observando. E aí ele soube, é homenageado aqui a vocês, Chico, vamos aguardar. E ele lá com a lição guardada, que diz: aquela criatura foi quem preparou todo o ambiente do centro para que a reunião acontecesse. E Emmanuel não foi para lá para incensar o orgulho nem a vaidade do Chico, porque ele precisava cumprir com a missão que lhe foi confiada, e ele dando suporte para isso. Então, está encarnado na Terra. Espíritos que já desenvolveram a inteligência são instrumentos de Deus para que as leis de Deus se cumpram, para que possa auxiliar na sua caminhada evolutiva e auxiliar também a humanidade na Terra, porque a inteligência é atributo de todo espírito. Nós costumamos a ver no meio que nós convivemos, mas fulano é inteligente, ciclano é pouco inteligente. Todos são inteligentes, agora cada um está em desenvolvimento de tal maneira que aqueles que já desenvolveram no patamar tal, vêm e reencarnam com a missão. Missão de esclarecimento, missão de orientação, missão das descobertas. Olha o momento pelo qual nós estamos passando agora. Quantos espíritos estão nos laboratórios do mundo na busca das vacinas necessárias para barrar a proliferação do vírus que, nesse momento, assola a humanidade? Experiências, experimentos. Quantos noites e dias que nós não conseguimos aquilatar e nós cá do outro lado aguardando, muitas vezes ansiosos, para que a vacina chegue logo, mas o trabalho está lá. Então, esses missionários estão se tornando aqueles que vão receber muito mais no futuro, que estão sabendo utilizar o potencial que trouxeram para esta encarnação de agora. Então, é assim que eu vejo a missão dos homens inteligentes, dos seres inteligentes, e aqueles que fracassam, usam a inteligência de forma deturpada, mais tarde vão pedir para vir no local mais quieto, calado, lá embaixo, para não falir novamente. Você realmente foi fundo agora com as suas considerações e me faz pensar o quanto, pelo menos eu particularmente, me vejo como pobre de espírito, viu? Porque o exemplo que você trouxe de Chico, a história sobre ele, relata exatamente a nobreza e a grandeza dos verdadeiros pobres pelo espírito, conforme propôs Jesus e Huberto Roden. A minha gratidão, a minha alegria de tê-lo aqui conosco. É pena que realmente nós já estamos à frente do tempo e Sueli, ela vai considerar o seguinte, que a simplicidade, eu faço minhas palavras dela em pessoa, no que se refere a você, Edivaldo, que Deus o abençoe infinitamente, que você possa estar aqui conosco mais vezes, assim como Isaura Maria, que diz que maravilhosa palestra que você aqui nos apresentou.
e eu deixo aí uns 2 minutos para que você possa fazer suas considerações finais, para a gente fechar o trabalho de hoje, agradecidos e felizes por essa oportunidade que você tão gentilmente nos concedeu. É com você. Acredito que não é por acaso, não é à toa que a doutrina vem, que o próprio cristianismo, vivenciado por Jesus, vem em forma da doutrina codificada por Allan Kardec. Então, quando nós nos colocamos à disposição para introjetarmos em nós, precisa esforço, dedicação, trabalho, temos os nossos tropeços, que é próprio ainda do ser humano, mas nós vislumbramos que vamos alcançar a meta pela qual Jesus se encontra na Terra conosco. Então, esse propósito é de todos nós juntos, nessa mesma batalha, nessa mesma vivência, porque acreditamos, a fé está intrínseca em nossa própria natureza, que vamos alcançar a perfeição para a qual todos nós fomos criados. E essa perfeição está íntima na busca, nesse trabalho de divulgação, na proposta dos ensinamentos, como diz Amélia Rodrigues. Precisamos estar atentos, veicular o ensinamento, estudar e, o mais importante, a vivência. Estamos caminhando para tal, caminhando e tem muita caminhada ainda pela frente para que nós consigamos fazer. Então, eu também agradeço a participação aqui nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Para mim, um prazer, porque o Evangelho de Jesus realmente nos fascina. Imagine quando nós tivermos, pelo menos eu, vivenciando os ensinamentos que foram trazidos. Aí é que é a grandeza maior. Então, um abraço a todos que estão nos assistindo, acompanhando, Robson, Márcia, e todos que estão conectados neste momento pela tecnologia. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, gratidão é a palavra que expressa a nossa alegria em tê-lo aqui conosco, como sendo um exemplo real, e eu o conheço já há muitos anos, desse representante da pobreza pelo Espírito aqui entre nós em Salvador, na Bahia, por que não dizer no Brasil também. Mas antes de passar para a Márcia fazer suas considerações finais e fazer a prece de encerramento, eu queria agradecer aos companheiros, seja do canal TV7, seja do canal Roteiro Espírita, que nos acompanham, dizer a vocês que o próximo sábado, a nossa próxima live dentro da série As Bem-aventuranças será com Ailton Caetano, e ele vai falar sobre bem-aventurados os puros de coração. Leiam a parábola, a bem-aventurança, façam suas perguntas, porque a ideia é exatamente essa, a gente trocar figurinhas a respeito do tema que está sendo proposto. E dizer a vocês, já em primeira mão, que amanhã, às 19h30, nós teremos aqui uma palestra comigo no canal Roteiro Espírita. Vou estar anunciando amanhã de manhã na nossa página do Facebook e nas nossas listas de transmissão, tá bom? Obrigado a todos, um beijo no coração e até amanhã às 19h30, aqui pelo Roteiro Espírita. Márcia, é com você, nos conduza a nossa prece depois das suas considerações finais. Gratidão, agradecer você, Robson, essa oportunidade de trabalhar as bem-aventuranças e hoje com Edivaldo, pobre pelo Espírito. Um imenso prazer, aprendi muito e só gratidão mesmo. Vamos orar? Vamos orar. Então, fechemos os nossos olhos se possível, elevemos pensamento a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, por essa noite de aprendizado, por esse banquete espiritual, agradecendo aos espíritos amigos que estiveram aqui conosco, coordenando o trabalho, agradecendo a Edivaldo pela bela explanação, que Deus o proteja sempre, que ele possa ser esse divulgador da doutrina espírita com tanta elucidação. E assim, Mestre Jesus, agradecemos e pedimos, Senhor, que fica conosco
hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz para todos nós. Que assim seja. Muita paz, muito obrigado. Obrigado, Edivaldo. Obrigado, a Márcia. E a todos que estão aqui presentes. E que possamos nos ver de hoje a 8, às 19 horas, com a nossa segunda live das Bem-aventuranças, a série Bem-aventurados os puros de coração. E amanhã, às 19h30, aqui no roteiro, para falarmos se é permitido repreender os outros. Esse será o tema que a União Espírita de Xique-Xique nos convidou a falar amanhã à noite. Muita paz, muito obrigado, e vamos encerrar a nossa live da noite de hoje. Votos de muita paz.